Signac, maravilhado, descobre a luz de Saint-Tropez. Desde ontem que estou instalado e feliz. A poucos minutos da cidade velha de Saint-Tropez, perdido entre os abetos e as rosas, descobri uma simpática pequena cabana mobilada que dá para as margens douradas do Golfo, onde as ondas azuis vêm morrer numa pequena praia. A minha praia e um bom acoradouro para o alampiar. Ao fundo, as silhuetas azuis dos Morre e do Esterel. Tenho aqui com que trabalhar para toda a vida. Acabo de descobrir a felicidade. Carta de Paul Signac à mãe, maio de 1892. Os pintores neo-impressionistas foram os que desenvolveram a técnica da divisão usando como meio de expressão a mistura óptica dos tons e das tintas. Esses pintores que respeitam as leis permanentes da arte, o ritmo, a medida, o contraste, chegaram a esta técnica devido ao desejo de conseguir o máximo de luminosidade, de coloração e de harmonia. Signac. O mundo muda. O ritmo acelera-se. A França terra-tenente cede o lugar à burguesia. A fábrica suplanta a oficina de artesão e a manufatura. Entramos em Zola, uma ordem que se propunha como universal, definitiva. Apercebe-se de que em todos os planos a história continua. Cada um no seu campo. Marx, Cézanne, Mallarmé, em breve Freud, fazem essa demonstração. Estamos no quarto de um século que terminará com uma revolução colossal. Van Gogh. Signac nasceu em Paris, na Rue Vivienne, em 1863. O seu amigo de infância, Henri Rivière, recorda: a minha mãe levava-me aos jardins do Palais Royal com as crianças do bairro. Conheci um rapaz, filho de um conhecido celeiro de Rue Vivienne. Era Paul Signac, que voltei a encontrar mais tarde num grupo de amigos em Montmartre. O pai morreu quando ele ainda era adolescente. A família instala-se em Asnières, à beira do Sena. A influência de Valais impediu-me de ser bacharel. A minha família queria fazer de mim um arquiteto. Mas eu preferia desenhar nas margens do Sena e enfiar-me num ateliê da Escola de Belas Artes. Signac. Tive 32 barcos. Não ao mesmo tempo, bem entendido. O primeiro era uma barcaça e escrevi na proa: Manet, Zola, Wagner. À ré pintei uma paleta. Tinha 15 anos. Signac. Começa a pintar e a navegar no Sena. Interessa-se muito pelos impressionistas e vai à quinta exposição que Manet e os amigos organizaram. E aí descobre, entre outros, quadros de Caillebotte, Guillaumin, Degas. As preferências de Signac vão desde logo para a pintura impressionista. Na esquina da Rue Fontaine havia uma loja de tintas que muitas vezes apresentava na montra quadros de Sisley. Tinha 16 anos e pouco dinheiro que gastava em canecas de cerveja que oferecia às meninas na Brasserie Fontaine. Algumas pousavam para Manet e Degas. Aos 16 anos aconselham a família a comprar quadros impressionistas em nome da glória e do ouro. Para
Para o jovem Signac, tornar-se impressionista era em todos os aspectos escolher a liberdade. Em Montmartre, onde a vida artística é muito estimulante, dá-se com escritores, pintores e poetas. E aos 18 anos aluga um ateliê. Em Montmartre, Signac frequenta o Chat Noir, o cabaré que Rodolphe Salis acaba de abrir. Aventura-se na literatura e publica no primeiro número da Revue du Chat Noir um pastiche de Zola intitulado Uma Descoberta. Eugène Tocqué publica Baladas de Alegre Boêmia, dedicadas ao seu amigo Paul Signac. Conhece Berthe Roble, prima afastada de Pissarro. Os mais belos olhos do mundo, tão doces e bons. Um bonito queixo, cabeça alongada. Um tipo muito característico de oriental. Carta de Paul Signac à mãe. 10 anos mais tarde, casará com Berthe. Tabarrin escreverá mais tarde. Aos 20 anos, teria podido, o erro habitual, escolher algumas musas de encantos incertos. Mas, guiado pelo mais vigilante dos destinos, Paul Signac desposou aos 20 anos a luz. Durante meio século, Delacroix esforçou-se por obter mais brilho e mais luz, indicando o caminho a seguir e o objetivo a atingir aos coloristas que lhe iriam suceder. Incita-os a tudo a ousar, mas não temer que as suas harmonias sejam demasiado coloridas. Os que na senda de Delacroix serão os campeões da cor e da luz são os pintores que mais tarde chamaremos impressionistas. Renoir, Monet, Pissarro, Guillaumin, Sisley, Cézanne e o seu admirável precursor, João Quint. Foi este o primeiro a repudiar a tinta plana, a dividir a cor, a fracionar o toque até ao infinito, obtendo assim as colorações mais raras através de combinações de elementos múltiplos e quase puros. Signac. Monet era ainda um desconhecido. Teria gostado de lhe pedir alguns conselhos. Mas onde é que ele vivia? Onde morava? Ninguém sabia. Foi ao passar um dia de barco por Vauteuil que viu o seu ateliê flutuante. Falou com ele. Não ousei interrompê-lo no seu trabalho. Preferi escrever-lhe. Ele respondeu-lhe. Sim, muito tempo depois convidou-me a visitá-lo no Hotel Garnier, em frente de Saint-Lazare. A nossa amizade data desse dia. E durou até à morte dele. Mas o pintor que eu mais admirava aos 20 anos era Guillaumin. Na altura, comprava as tintas no Tanguy, na Rue Clausel. A loja estava cheia de quadros de Cézanne e de Guillaumin. Um dia, em que pintava nos cais da ilha de Saint-Louis, um homem que olhava para a tela por cima do meu ombro
disse de repente: "Não está mal." Quase de seguida acrescentou: "Eu também pinto. Chamo-me Guillaume." Pode imaginar a minha surpresa e a minha alegria. Na vernissage do Salão dos Artistas Independentes de 1884, a minha tela Quai d'Austerlitz não estava exposta. Subornei um dos empregados do bar e consegui pendurar o meu quadro por cima das cafeteiras fumegantes. Signac. Os pintores que expõem naquele salão, entre eles Ingres, Rosse, Dubois-Pillet e Signac, fundam a Sociedade dos Artistas Independentes. Foi nessa ocasião que Signac conheceu Georges Seurat, que expunha Une Baignade à Nières. Signac tornou-se um dos raros amigos de Seurat, que percorre La Grande Jatte. Vêem-se regularmente, mantêm-se informados dos respectivos trabalhos e das suas reflexões sobre o toque e a cor. A arte é a harmonia, é a analogia dos contrários, a analogia das semelhanças, de tons, de tintas, de linhas. O tom, ou seja, o claro e o escuro. A tinta, ou seja, o encarnado e o seu complementar, o verde. O alaranjado e o seu complementar, o azul. O amarelo e o seu complementar, o violeta. O meio de expressão é a mistura óptica dos tons, das cores e da sua reação. Seurat. O encontro com Seurat vai ser determinante para a evolução da obra de Signac. Paul Signac conhece Camille Pissarro no ateliê do amigo comum, Armand Guillaume. Signac apresenta Seurat a Pissarro. Pissarro adota o toque dividido de Seurat. Foi assim que se formou em torno do nome, já de há muito discutido, o Sr. Camille Pissarro, o grupo vagamente denominado Neo-Impressionistas. Gustave Kahn. A verdade é que o método de neo-impressionista exige uma excepcional delicadeza do olhar. Fénéon. Junto de Signac, Ingres, Lucet e Cross, vão também eles aprofundar as teorias de Seurat. A divisão é um sistema complexo de harmonia. Uma estética mais do que uma técnica. O ponto é apenas um meio. Dividir é procurar o poder e a harmonia da cor, representando a luz colorida pelos seus elementos puros e usando a mistura óptica desses elementos puros, separados e doseados segundo as leis essenciais do contraste e da degradação. Conheci Van Gogh na loja de Tanguy. Costumava vê-lo em Asnières ou em Saint-Ouen. Pintávamos nas margens, almoçávamos na Guinguette e voltávamos a pé para Paris pelas avenidas de Saint-Ouen ou de Clichy. Van Gogh gritava, gesticulava, erguia a sua grande tela de 30 acabado de pintar e policromava ele próprio os transeuntes. Van Gogh organiza uma exposição na qual Bernard se recusa a participar se Signac expuser. Foi numa visita à exposição que Seurat encontra Van Gogh, que trabalha já sob a influência do neo-impressionismo.
Camille Pissarro escreveu ao filho Lucien a propósito de La Salle à Manger. O quadro de Signac está muito bem. Vai ser uma surpresa. Anquetin e Bernard foram vê-lo e não disseram uma palavra perante aquele quadro que denota um verdadeiro progresso. Aqueles senhores são muito exigentes. A chegar a Cueilleur em 1887, fica entusiasmado pela luz do sul e pelo brilho das cores. Fénéon escreve a propósito de vistas do porto de Cueilleur. O dourado geral, infinitamente doce, pois o sul dos quadros do Sr. Signac não é nada apócrifo. É um sul onde o alaranjado do sol, repercutido por toda a parte, empalidece o céu, ameniza as qualidades locais, enfraquece a força reativa das cores, clarifica a sombra. De uma forma mais soberba do que nunca, o Sr. Signac manifesta as suas qualidades de observação e de harmonia. No regresso, a revista independente organiza uma exposição. Podem ver-se telas de Pissarro, Monet, Seurat. Signac expõe os gasómetros, Clichy. Camille Pissarro escreve a Signac. Deve ter despolutado fortes reações. Não faltava mais nada. Não tem consciência de que todo carrega o peso do Neo aos ombros. Não se ataca Seurat porque ele é mudo. Desdenham-me como a um velho bolo. Mas você que raio. Mordem-no, sabendo que é um revoltado. Theo Van Gogh anuncia a chegada de Signac a Vincent, internado em Arles. No dia 24 de março, Vincent escreve a Theo que esteve com Signac, o que lhe fez muito bem. Raramente ou nunca tive uma conversa com um impressionista tão concordante, sem choques irritantes. Por seu lado, Vincent escreve a Signac. Estou-lhe muito grato pela sua amigável e simpática visita, que muito contribuiu para me fazer subir o moral. Agora estou bem e trabalho no hospício ou nos arredores. E acrescenta. Mas, por instantes, não me é nada cómodo recomeçar a viver, pois persistem desesperos interiores de grande calibre. Essas inquietudes. Quem pode viver a vida moderna sem as ter? O melhor consolo, se não o único remédio, são as que me parecem ainda amizades profundas. Mesmo tendo a desvantagem de só nos prender mais solidamente à vida nos dias de grande sofrimento.
Signac só deve ter apreendido todo o significado deste comentário quando soube do suicídio de Van Gogh em Auvers-sur-Oise, um ano depois. Signac e Seurat expõem em conjunto na 6ª Exposição dos Artistas Independentes. Félix Fénéon escreve a Signac: a sua exposição é soberba. Você é sem dúvida o triunfador deste salão. Carta de Fénéon a Signac. Quanto a essa ideia de um retrato, meu caro Paul, serei de boa vontade seu cúmplice. Signac convida Fénéon a ir ao seu ateliê de sobretudo amarelo claro para começar o retrato. Françoise Cachin fala daquele quadro surpreendente que anuncia as pesquisas posteriores de Gustave Klimt e Robert Delaunay. Signac navega no Sena, nos seus barcos Le Tube e La Velcure, com Fénéon, Georges Leconte, Edmond Couturier e Luce. Subindo o Sena entre Val d'Herblay e Andrézy, Le Tube afundou-se devido a um golpe de vento e a um encontro com o rebocador. Signac revelou-se um excelente marinheiro e, contente por ter salvado os seus amigos, perdeu com serenidade o seu barco. 1891. Morte brutal de Seurat. Signac escreve a Fénéon: meu caro Félix, o nosso pobre Seurat morreu esta manhã. Veja se pode ser útil. Prevenir, agir, que fazer? Seurat é enterrado no Père Lachaise. Carmen Pissarro escreve no dia seguinte a Lucien: ontem fui ao enterro de Seurat. Vi Signac muito afetado por esta grande desgraça. Acho que tens razão. É o fim do pontilhado. Signac instala-se na Villa des Arts em Montmartre, onde Cézanne também tem o seu ateliê. Passávamos serões de amena camaradagem, entusiastas, estéticas, no espaçoso ateliê de Paul Signac, o mais bem instalado dos jovens pintores no Impasse Hélène. Ateliê já adornado com as belas telas do jovem pintor e também com uma grande estante de madeira cheia de belos livros naturalistas e de edições raras dos poetas simbolistas. Gustave Kahn. Signac parte para a Bretanha, onde mandou construir um barco de 11 metros. Quer passar um verão em Coq-Arnaud com os pescadores. Teimoso como um bretão do Finistère, com quem partilha o verão a vida de pesca e de cabotagem. Sob o oleado o ar de patrão de pesqueiro de sardinhas durante a semana. Ao domingo, um perfeito skipper a fazer as regatas, conquistando todas as medalhas de Brest-à-Lorient no seu iate Olympia. Na sua análise da cor, encontra uma analogia com a música, pelo que intitulará Opus todas as telas de 1886 a 1893. A aproximação à música é constante. O pintor toca com todas as notas de cor, com a alegria de dirigir os jogos e as lutas entre as 7 cores do prisma, qual músico multiplicando as 7 notas da gama para produzir a melodia.
e associa as ondas luminosas dos seus barcos a ondas sonoras. Aliás, a série de marinhas de Concarneau tem títulos como Regresso das chalupas Larghetto, Calma do entardecer alegre maestoso, Pesca da sardinha Adagio. De Concarneau, Signac escreve a Theo van Rieseberg. Ganhei ao famoso Thomas de Calais-Bot por mais de meia hora. A bordo do Olympia, Signac deixa o Finistère e dirige-se para sul. Van Rieseberg escreve Canal du Midi, Montabon, Carcassonne, Toulon, etc. E depois Sète, Marselha, Toulon e o Largo. Vai ser bem bom. Ross descobre Saint-Tropez e a costa mediterrânica. Fica fascinado pela luz loura que exprimem as Ilhas de Ouro e convida Signac a ir ter com ele para revelar o brilho das cores. Donc ce qui est important pour Saint-Tropez, si vous voulez, c'est l'arrivée donc de Signac dans le village en 1892. Signac est complètement désespéré par la mort de Seurat parce que toute la critique, en particulier donc parisienne, dit avec la mort de Seurat, c'est la mort du pointillisme, c'est la mort de ce mouvement. Un mouvement qui n'avait jamais été accepté finalement par la critique. On ne comprenait pas ce mouvement. Il ne faut pas oublier non plus que Guy de Maupassant vient à peine de sortir son livre qui s'appelle Sur l'eau, où il décrit justement Saint-Tropez. Et il décrit Saint-Tropez d'ailleurs, vraiment c'est une merveille, c'est un coquillage. Eis uma das encantadoras e simples filhas do mar. Uma daquelas pequenas vilas modestas que se ergue do mar como uma concha, alimentada por peixes e ar do mar, e que produz marinheiros. Guy de Maupassant, sur l'eau. C'est vrai qu'il s'installe de 1892 à 1913. Et sur ces 20 années, eh bien, tous les artistes, je dirais, de l'art français pendant ces 20 années vont passer par la maison, ou en tout cas par Saint-Tropez, grâce à Signac, en fait.
Lui, il arrive en 1892 accompagné de Risselberg, qui est aussi un pointilliste. Ross est voisin, il est au Lavendiou, à Cavalère. Luce, qui vient l'année d'après. Tous les gens de la Revue Blanche défilent donc dans la villa de Signac. 1904, c'est Matisse qui fait un premier voyage. 1905, c'est Marquet-Camoin. 1909, c'est Bonnard. Et puis ainsi de suite. Signac est non seulement le défenseur du pointillisme, mais c'est aussi le président du Salon des Indépendants. Quand on est un jeune artiste, on aimerait bien démarrer en voyant ses œuvres accrochées au Salon chaque année des Indépendants, puisque le Salon officiel, tout le monde l'évite quand on veut être de l'avant-garde. Donc c'est vrai qu'il a énormément d'influence sur toutes les jeunes générations. Et en 1904, quand il invite Matisse, c'était un petit peu pour lui dire « vous allez vous essayer au pointillisme ». Et Matisse essaie. Et c'est là quand même qu'il peint Luxe, Calme et Volupté, qui est un des tableaux les plus fabuleux. Et ce qui est intéressant, c'est Cros qui vient souvent en visite. Donc ils discutent tous les trois. Et puis Cros qui dit à Matisse, vous savez mon cher, je crois que vous ne resterez pas longtemps dans ce mouvement. Et c'est vrai que l'année d'après, il créera donc avec Derain le fauvisme à Collioure, quoi. Signac escreverá mais tarde a Matisse. Penso muito no seu quadro Luxo, Calma e Voluptuosidade e gosto cada vez mais dele. Acuso o nosso toque de não ser expressivo, mas não exprime o que queremos? Pureza, contraste, dégradé, tal como o toque de Delacroix e Monet exprime o que eles procuram. Movimento. Signac era apaixonado e razoável. Inclinado a sistematizar, não pregava, refletia. Cabeça fria, coração quente. Foi assim que sempre conheci o Signac pintor, o Signac militante. E recordo também o Signac marinheiro. Gostava do mar alterado e do vento forte. Admirava Stendhal. Quer ser seco, impõe o silêncio ao coração. Mas sabe que as paixões nunca aborrecem. Sem elas somos estúpidos. Francis Jourdain. On a pu acquérir L'Orage, donc, qui est un tableau qui est passionnant parce que c'est un tableau qu'on croyait perdu, donc, de Signac. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on était persuadé que ce tableau était perdu au moment donc, des bombardements de Hambourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il est devenu, aujourd'hui, c'est notre tableau fétiche. Bon, c'est une construction qui est assez fantastique dans le sens où il joue que sur des lignes droites et des obliques. Et vous regardez donc le triangle de la voile latine, là. Eh ben, c'est ce triangle en très grand que vous pouvez voir sur les façades des maisons, hein, jusqu'à la mer, où le ciel et la mer se rencontrent, là. C'est sur la jetée, c'est exactement... C'est des lignes droites et des diagonales. Et à partir de là, tout est construit. Plus la lumière, donc, qui est assez fabuleuse, parce qu'on a tout à fait cette lumière-là sur Saint-Tropez au moment de l'orage. « 24 de junho de 1894.
O presidente da República, Sidi Carnot, é assassinado por um jovem anarquista italiano. Segue-se uma vaga de detenções nos meios anarquistas. Camille Pissarro refugia-se na Bélgica. Fénéon e Luce são detidos e enviados para a antiga prisão de Mazas. Os amigos de Luce decidem ajudar a sua jovem mulher, doente e sem recursos. Naturalmente, Signac participa nesse movimento de solidariedade. Signac escreve um artigo intitulado Impressionistas e Revolucionários. Seria um erro no qual caíram muitas vezes os revolucionários mais bem-intencionados como Proudhon exigir sistematicamente uma tendência socialista precisa nas obras de arte. Pois essa tendência encontra-se muito mais forte e eloquente nos estetas puros. Revolucionários por temperamento, que se afastam dos trilhos fixados, pintam o que veem como o sentem e desferem, muitas vezes inconscientemente. Um duro golpe ao velho edifício social que ostenta rachas e se deteriora como uma antiga catedral abandonada. Mais cedo ou mais tarde encontraremos, portanto, os verdadeiros artistas ao lado dos revoltados, unidos com eles numa ideia de justiça idêntica. Signac. François Cachin escreve: é como artista que ele pretende contribuir para a causa. Justiça na sociologia e harmonia na arte são a mesma coisa. É a conclusão a que ele chega depois de ter tentado várias vezes e pela última vez em tempos de harmonia conciliar o irreconciliável. Li ontem à noite os versos de Verhaeren, As Aldeias Ilusórias. Gosto cada vez mais desses versos. É o mais belo poeta das chuvas, dos ventos, das febres, dos sofrimentos, do mal, sempre com a esperança de uma idade de ouro calma, feliz, solarengo. Em abril de 1896, Signac começa a redigir Diogène Delacroix, o Neo-Impressionismo. Livro de partidário, publicado cerca de 10 anos depois do nascimento do movimento, que tem ainda o valor de um manifesto e já um pouco o de um saldo histórico. Foi também um livro essencial para a geração do virar do século que iria criar a pintura moderna. O pintor verdadeiramente colorista, isto é, aquele que, como os neo-impressionistas, submete a cor às regras da harmonia, nunca terá de temer a parecer exuberante por excesso de cor. Deixará os mais timoratos desejar não a cor, mas a subtileza. E não receará procurar o brilho e a força por todos os meios possíveis. Signac. Signac faz várias viagens, incluindo ao Monte Saint-Michel. Gostaria de caminhar durante uns 15 dias à volta desta silhueta para ver o que podemos retirar dela. Irei a Londres em abril ou maio para ver os Turner e alguns outros. (15 de janeiro de 1898). Signac assina um testemunho coletivo de apoio a Émile Zola para o felicitar pela sua nobre atitude militante naquele tenebroso caso de Dreyfus. A 17 de janeiro envia o seu nome ao L'Aurore para que conste da lista de contestatários. A morte de Mallarmé foi uma grande tragédia. Gostava muito daquele homem e daquele poeta. Sempre foi encantador comigo e tive raras alegrias artísticas ao ler os seus versos e ao ouvi-lo conversar. Era o Vater, o pai poeta,
patriarcal e terno. Fugir para lá, fugir, partirei. O vapor balançando na natureza levanta âncora por uma natureza exótica. Mallarmé. Em março de 1904, Signac parte para Veneza. Que poderei dizer-lhe de Veneza, caro Enguerrand, que você não saiba? Que a Scuola de San Rocco, com os seus 30 tintoretos, é uma daquelas maravilhas que nos provoca logo à entrada a grande emoção artística que sentimos 4 ou 5 vezes numa carreira bem cheia. Que na Academia a refeição de Lévi de Veronin se aguenta firme ao lado do Milagre de São Roque e de A Crucificação de Nero Busto. Que quando saímos temos um pouco de vergonha ao fazermos uma pequena aguarela de 0,17 por 0,25. Que a gôndola tem charme, sobretudo para Madame Signac, pois eu estou demasiado habituado a conduzir os meus próprios barcos para ter prazer em navegar com uma mala. A quando da exposição dos Venezas de Monet, Signac escreve-lhe: Meu caro mestre, lamento que a minha fraca saúde me tenha afastado de Paris na altura da sua exposição, porque tanto ansiava. Mas antes da partida tive a alegria de ver uma parte das suas novas obras. Senti perante as suas Venezas uma emoção tão completa, tão forte, como a que senti por volta de 1879, na Sala de Exposições da Vida Moderna. Depois de Veneza, parte para Constantinopla, onde prossegue os seus estudos da luz. Signac, maravilhado, exclama: É terneriano. Em maio de 1908, Signac torna-se presidente da Sociedade dos Artistas Independentes, cargo que ocupará até 1934. 1910 anuncia-se difícil, triste com a morte do seu amigo Cros. Signac pinta pouco, mas assina Signac aquarelista. A sua carreira assume uma nova orientação. O mestre em que penso mais vezes é Turner. É ele que me dá as mais belas lições dessa liberdade para a qual me inclino com todas as minhas forças. Signac. Com Cézanne e Monet, Turner permanecerá até ao fim da sua vida um dos pintores que Signac mais admira. Uma aguarela deve ser um amontoado de flores. E a rapidez da execução, a exiguidade do formato,
permite-lhe também livrar-se de detalhes que poderiam confundir a sensação. Signac. Em setembro de 1914, numa carta aberta, Signac exprime o seu desespero. Está doente. Evoca os horrores que se intensificam de dia para dia. Os horríveis massacres que o deixaram sem forças. Não são os alemães que devemos maldizer, mas a guerra. Creio que nunca mais me poderei recompor do horroroso desespero que, apesar dos meus esforços, se apodera de mim. Signac recusa-se a retomar as exposições. Tenho de ficar com aqueles dos meus camaradas que, por causa das suas obrigações militares, há 2 anos e meio que não podem trabalhar. Por isso, eu nunca poderia expor. Faz uma série de aguarelas dos portos de França. Em 1927, Signac publica John Kind, verdadeiro tratado da aguarela. Signac está preocupado com o clima político e teme uma nova guerra. Afetado pela crise, tem cada vez mais dificuldade em sustentar-se. Mas recusa-se a vender os quadros da sua coleção. Signac demite-se em 1934 da presidência do Salão dos Independentes, onde durante quase 30 anos defendeu os artistas. Homem de combate e de justiça, envolve-se totalmente na luta contra a ascensão do fascismo. Poucos meses depois, em 1935, morre aos 72 anos. Ao libertar a cor, Signac abriu novas vias e influenciou várias gerações de artistas. Françoise Cachin diz: a sua religião da cor permitiu-lhe desempenhar o seu papel junto dos fauvistas, pelo seu ascetismo junto dos cubistas, pelo seu esforço de análise racional junto de Matisse, pela sua vontade de estilo, o seu desprendimento perante a natureza e a sua obsessão pela pintura pura, e pela cor junto de Delaunay, Klee, Kandinsky, pai da abstração. Se entre os neo-impressionistas não se manifesta já o artista, que pelo seu gênio saberá impor esta técnica, terão pelo menos servido a lhe simplificar a tarefa. Ao colorista triunfador bastará aparecer, e a sua paleta já lhe foi preparada de antemão. Signac.